E aí pessoal, tudo bem? Estevão Romero aqui, de volta com o canal, de volta com vídeo. Está difícil, mas eu tô me forçando a fazer vídeo. Não sei se vocês estão acompanhando no canal da Boss, alguns de vocês já devem ter visto lá no canal da Boss Brasil. Tá rolando uma série que eu tô fazendo sobre os pedais de distorção da Boss. A Boss me mandou todos os pedais de distorção deles. Eu acho que eu falei disso lá no último vídeo, em julho, né? Mostrei. São 7, 8 pedais, não lembro. Teve um primeiro episódio mostrando brevemente todos eles. Teve um segundo episódio que foi ao ar, acho que há 2 semanas, falando do famigerado Metalzone, né? Metalzone que já apareceu aqui no canal, acho que 2 vezes quando eu modifiquei, e teve o lance de usar ele no Return, né? Enfim, prestigiem o canal da Boss lá e prestigiem pro meu quadro lá, chama Metalheads, legal pra caramba. Daqui a pouco tem mais vídeo lá, pintando. E ao falar que o nosso compromisso é com a verdade, né? Então eu tenho que falar uma verdade que, porra, eu tive que regravar aquele vídeo 4 vezes. Vai se fuder. Ficar sem gravar, parece que perde todo o ritmo, né? De gravar, de montar, de fazer o negócio funcionar. Aqui pra montar agora, aqui também é maior sofrimento. Eu montei ontem à noite pra conseguir gravar hoje, porque tá, sabe quando você perde o ritmo do negócio? E daí me veio não, eu preciso trazer esse assunto de volta, que também lá em, sei lá, maio, junho, não sei quando foi ao ar o vídeo, teve aquela viagem que eu fiz para São Francisco. Eu fiz um vídeo falando sobre sobre o lance de prática, né, de praticar guitarra e tal. E tem muito a ver, né, porque eu tô sofrendo para fazer vídeo porque eu não tô fazendo vídeo, né, igual eu tava fazendo constantemente. Antes era só ligar a câmera, eu conseguia falar, saía, o negócio saía, a conversa naturalmente. E com guitarra é a mesma coisa, né, você para de tocar, não sai, simplesmente não sai. A gente fez um show no Rio de Janeiro, eu acho, tem umas 2 semanas com o Desalmado. Aliás, falar em Desalmado, esqueci, ó que foda. Quando a gente foi pra Europa com a Cripta, eu tive a chance de encontrar o pessoal do selo que lançou o Desalmado lá em Portugal. E, meu, os caras lançaram o disco do Desalmado em fita, olha isso, mano. Sonho de todo metaleirinho. Foca, cara, ó. Cara, é uma fita com encarte e tudo. Como antigamente, olha que foda. Muito legal. Obrigado, Nuno e todo o pessoal lá da Gruesome Records que fez esse lançamento pra gente. Fiquei emocionado, de verdade. Então, tava falando do Desalmado porque ultimamente, infelizmente, a gente caiu naquele perigo de banda que é um ensaio por semana, um ensaio de 2 horas por semana, que é a pior coisa que você pode fazer pra sua banda, né? Eu entendo, né? E assim, entendo também porque eu sofro disso, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, banda não dá dinheiro. Então tem que trabalhar e acaba sobrando, todo mundo trabalhar na banda e acaba sobrando pouco tempo para praticar. A gente fez um show no Rio de Janeiro e tem uma das músicas nossas que tem uma paletada rápida para baixo. E no meio da paletada, assim, eu falei, caralho, meu braço vai travar, vai cair a paleta. Começou a dar um negócio assim no braço, sabe? E ficou muito claro para mim o lance da prática, né? Da falta de prática de guitarra, prática diária, né? Porque é tudo memória muscular. Se você não treina, você perde, né? O negócio assim de. Perde a resistência principalmente, né? E no metal é um negócio que é mais. Eu acho que é um pouco mais grave porque tem muita. É bem mais físico, né? O lance de paletada. E eu nunca tive costume, né? Nem costume não, nem gosto muito de ficar tocando em casa sozinho, assim. Eu faço uns exercícios tal quando eu tô em casa sozinho, mas, pô, eu gosto de tocar com a banda, né? Sempre que a gente tá com a agenda mais tranquila, a gente marca, sei lá, 2, 3, às vezes 4 ensaios na semana, sabe? Pra ter um lance de prática de banda, né? E tá com tudo, com as músicas na mão, tudo certinho ali, né? Só que em casa não tem, e eu não consigo ficar tocando, tocar o set do show, sabe? Tocar em casa, às vezes eu toco e tal, mas, nossa, eu não tenho vontade nenhuma, eu faço por obrigação porque eu sei que faz falta. E daí eu lembro que naquela época que eu tava dessa viagem, eu fiz esse vídeo aí falando sobre prática, sobre também referência, né? Aquele vídeo fala sobre referência para compor, porque a gente está em fase de composição do disco e tocar, e eu falei naquele vídeo sobre tocar a música dos outros, tocar a música de outras bandas, né? E daí veio o lance do Rocksmith, né? E a convite da Ubisoft, naquela viagem lá, eu fui conhecer o estúdio do Rocksmith. E eu fiquei muito empolgado com a plataforma que eles criaram lá pro Rocksmith Plus, que é a versão nova. Ó, eles me mandaram aqui até o cabinho. Esse aqui é o cabo que conecta USB e o P10, né, de instrumento. É o cabo que usa para conectar o instrumento conectar a guitarra no computador para poder jogar. E daí eu fui lá, fiz essa tour, né, no estúdio do Rocksmith, lá em São Francisco, e eu conheci um pessoal que está cuidando dessa versão nova do Rocksmith, que eles transformaram praticamente não é mais um jogo, né?
Antes a primeira versão era mais próxima de um jogo, né? Naquela onda do Guitar Hero, que vamos combinar que Guitar Hero passa longe de ser a experiência de tocar guitarra, não tem nada a ver com tocar guitarra aquilo lá. Tem a lance de coordenação, não tem nada a ver com guitarra. E eu lembro que na época o Rocksmith saiu e me chamou a atenção porque era usando um instrumento de verdade, né? A plataforma mudou, eles desenvolveram um lance novo, é uma plataforma muito mais de aprendizado e de prática, né? Do instrumento, né? Guitarra, baixo, violão e talvez até outros instrumentos mais pra frente. E, e eu fiquei bem empolgado. E daí a Ubisoft me convidou para conhecer o estúdio da Rocksmith Plus lá em São Francisco. E foi onde terminou o último vídeo, né? O último vídeo falando do assunto. Eu fiz outros vídeos, mas o vídeo falando desse assunto terminou quando eu ia entrar lá no estúdio para conhecer o lugar. E queria mostrar essa tour para vocês, porque a plataforma que eles desenvolveram pro Rocksmith Plus é um negócio muito legal, que eu fiquei bem empolgado, achei massa pra caralho. Então vou mostrar para vocês finalmente a tour que eu fiz lá no estúdio do Rocksmith. Hey. Welcome. You're our first guest. The very first guest to the Rocksmith studio. Yeah, so we're in San Francisco, yes, and feel free to walk around and I can answer any questions you have. Here. So we're developing a new version of Rocksmith called Rocksmith Plus. And we have some partners that have been generous in sending us instruments like Gibson, Epiphone, Ernie Ball. And so we get a bunch of supplies, and specifically we're shooting video, so they would love to feature their instruments in it. So yeah, that's why we have so many. So what happens here? Why do you need so much stuff? This is kind of where the magic is happening. So this is a new part of Rocksmith Plus, which is called Rocksmith Discover. And in Rocksmith Discover, we're making many of the videos that you'll see both in the platform, Rocksmith Plus, but also on YouTube. So yeah, we built this production studio in downtown San Francisco during the pandemic. We built it specifically to be a COVID-safe space. Which was an interesting challenge, but yeah, that's why we have so much equipment. I can actually take you into the studio. So this is something new to the game. Like you're gonna have like a YouTube channel with oh, I see many cameras. I see many lights. Yes, yeah. This is a new part of the game. I was brought in about 2 years ago with the idea that we wanted to have more people that people could learn from, and also just like guide people through what it's like to be a musician, from like the learning experience, but also all the other cool things like going to shows and talking to different artists. So that's a part of our whole thing, but we needed to build this production space so that we could film a lot of the content that you're going to see in the game when it comes out. Nice. So this is pretty much what I do in my YouTube channel, like showing what happens in the backstage, what happens behind the music, right? Yeah. And you're going to be, I mean, the game is already, it's a new version of the game that already exists, but you're adding more layers to the learning platform, to the learning aspect of the game, right? Yes, and I can't say too much about all of the game yet because there's a lot of things that we want to surprise everyone with when it releases, but I can talk about this side of the video aspect. There's going to be weekly new videos coming out, which are both educational, but also taking you to different places, like, you know, a factory where guitars are made, or a special place that people haven't seen before, and also artist access. So a lot of the artists that are going to be featured and have their music in the game will also get to talk to them in person. Nice. So it's going to be it's not only about guitar anymore, is it? Right. We have guitar and bass, and then some other surprises in the future. Eu tô vendo uns truques aqui de microfonação também que eu tô aprendendo. O que é isso aqui? Esse aqui é um belo truque de microfone, né? Isso aqui eu nunca tinha visto. Muito bom. O Rocksmith Plus, a ideia é que ele tenha mais coisa, além da simplesmente de ser uma plataforma de guitarra. Eles querem transformar o negócio em uma plataforma de aprendizado e mostrar como funciona o por trás da música, né? Isso que é muito legal. Eu acho bem foda isso.
So this is the shooting studio. We're shooting most of. Yeah, we shoot a lot of stuff here. We're sort of the main hub. There'll be other video hubs in the future where we'll do other languages and other types of content. But yeah, we built this. This is originally was a meeting room. Like I've had meetings in here before. So there was some challenges with like, you know, you're seeing a lot of the like sound paneling and we have like in the corner there, it doesn't look like anything, but it's a bass trap. And that's to try to help with some of the frequencies that we're getting. Because we're still in San Francisco, so you can hear things going by every so often, but this room's actually pretty quiet. Yeah, it sounds really good. Yeah, it's nice. Yeah, and so our hosts usually sit here, and we shoot we've been shooting for about a year and a half in this room. So we have a lot of content that's going to come out. So yeah, we kind of converted the space. Oh, the Marshall fridge. Oh, the Marshall fridge. Oh yes, yeah. Never seen this one in person. Yes, the buttons do actually work. Yeah, so in this area, this is actually where I sit and watch and direct. So this is the director's monitor station. And then this is the camera operation station, which looks very high-tech. We're able to switch multiple camera angles here. This one actually streams outwards so that other people who are working with us can actually watch in real time what we're filming. And sometimes we're shooting content for like marketing, and so they want to watch, and so we have that ability to like actually show people what's going on. Nice. And then a bunch of storage, you know. Falaremos mais sobre boss no futuro, gente. Falaremos mais sobre boss. Yeah, so coming out into this space, this is sort of just the rest of the production space, but you'll see that we have like a huge collection of instruments that we can choose from to play with. Oh, this is the St. Vincent. Yeah. St. Vincent. Oh, I love this one. Yeah. It's amazing. And that's Marge. Hi, Marge. Hi. What do you do here? I am the content editor at Rocksmith Plus. For Rocksmith Discover, I'm in charge of directing the overall arc of the kinds of content that we write and that go to the video team. I'm working with a team of writers, and we are putting together takes on some of the gear that we're using, historical, talking about the history of some of the songs that are in the game, and then also diving into some music theory and why do things sound the way that they do and what makes them cool. I'm putting all of those things together, and then we send them a lot of those things to the video team, and those turn into the videos you see on the internet and everywhere you find And she's Rocksmith underselling content. herself because she's like a PhD. She's a doctor. I do have a PhD in music from music. Really? Eu tava falando sobre isso agora no carro, que eu não tenho formação nenhuma, que eu não sei nem uma mínima de uma escala, e agora tá uma doutora em música aqui na minha frente. The new version, is it gonna be like a music school? Maybe? I would say it's like the best way to describe it is like a music ecosystem, you know, and I think that that's something that like I am a musician, but I'm mostly self-taught, or, you know, I've had bits and pieces of learning, but the one thing that I've always really wanted was to have a more like clear community aspect to my learning. So, you know, when I have a question, it's great if you have a teacher, but not everybody can afford to have that. So, you know, if you can have an international world of people who can answer the question for you, I think that that's like a really powerful tool. And so I think like the combination of being able to play songs from artists that you love and also maybe artists you've never heard of, and like it's as a discovery system, to have videos which are, you know, giving you music theory, history, taking you around the world, giving you experiences you maybe wouldn't have access to either. And then also being able to talk to other people in the platform of like, hey, I have this question, or oh, I really like admire what you're doing. I think that's a great point of connection. Yes. Yeah, it's a video game made by musicians. Yeah. Nice. Not the other way around. And that's where you come into the game, right? I mean, the responsibility comes to all of us, and
the Discover team to explain and to enrich what you are playing when you're playing the game. And, you know, it's a privilege to be the one to get to share that take on music with everybody. So it's a lot of fun, and, you know, we turn ideas over and think about how we want to express, like, our favorite parts of making music. And, like, that's one of the fun parts about Rocksmith Discover, is that we get to, it speaks to the community idea that you were talking about before. You know, it's not just the notes, it's everything else that comes with the notes, that makes a song have impact on you or makes you feel a certain way about the music that you're playing and listening to. So, you know, I actually was thinking about Marge and I, like, we come from like really different musical backgrounds, right? Like, Marge is like a genius, and she still is like teaching me things every day. But like, my background is more like in electronic music, right? So I kind of come from it I approach music always as like, how's the best way I could like learn to write a song? And she's teaching me things every day too. But I feel like that's the same with a lot of artists, is like, we see their album release, or we see them on stage and we idolize them, but their backstories are so nuanced and so different. Like, whether it was a parent who like gave them their first guitar, or, you know, like, what inspired them to pick up the instrument for the first time? How did they learn? I think those are really good questions, and like, that journey of a musician is totally different depending on like who you speak to. So that's the stuff that I really like from the video side. Like, I want to get deep into like personal stuff and like talk to me about like what makes you excited about music as a musician. But also like, okay, like, this riff, it's crazy. Break it down for us, like, teach us how to play it, you know? So I think we want to do both in video. Nice. That's... Similarly, like, we could take a song at face value when something is released to the public, and here it is, but all of the decisions that go into making it, all of the creative late nights that people spent deciding which instrument would play what part, and does the riff sound better with this rhythm or that rhythm? Those are all things that at the end of the day, it's greater than the sum of its parts, but if you're approaching it from the other side, how do you even get into it? So, you know, we're trying to break some of that stuff down and make it a bit more accessible and a bit more understandable. It's like, I don't know, I was just talking about this in the car because I was doing like an intro. 2 weeks ago, I posted a video on my channel with the 5 riffs that made me want to play guitar. So we're going to, I mean, it's going to the same place, you know, right? It's, I mean, going to the inspirational side and going to the, not only the technical stuff, right? And that's really amazing. I'm really happy to be here and to be seeing this before the release, actually. Yes, yeah, you're actually the first person that's seen any of this. We haven't been able to welcome people into the space, so you're getting behind the scenes look at how we're doing it. Thank you so much. Essa guitarra da St. Vincent aqui é meu sonho. Eu vi uma versão dela que é preta, fosca. É bonita pra caralho. Eu acho que eu queria trabalhar aqui, viu? Nossa. Tipo criança encostando em tudo. Parece que nunca viu guitarra na vida, né? Muito legal. Fiquei bem feliz de conseguir fazer essa tour ali, conhecer como é feito. Assim, eu nunca tinha entrado num estúdio de game também. Muito legal ver o pessoal. Não tinha ninguém trabalhando, né, no caso, no dia, mas é legal ver como é que é o backstage disso, né? Como é que é ver os bastidores do desenvolvimento do jogo, e ouvir elas falando sobre o projeto todo foi incrível, né? É legal como se encaixa com tudo que a gente fala aqui também, de certa forma, né? Como a gente fala sobre o desenvolvimento musical e tudo mais, a gente fala bastante no canal do estúdio sobre isso, tem vídeos aqui sobre isso, e é legal como, de certa forma, o conteúdo aqui do canal, o conteúdo de música aqui do canal e do canal do Family Mob poderia ser conteúdo do Rocksmith, por exemplo, né? Enfim, muito massa. Vamos ver o jogo, finalmente saiu o jogo, né? Então, ó, cabinho. Eu já abri, né? Tô abrindo de mentira de novo pra vocês. Mas eu não liguei ainda, porque tem uma configuração lá que tem que fazer, e daí eu falei, vou fazer valendo, né? Então, eu vou adaptar aqui, porque o meu computador é USB-C, mas é um cabo USB, foco, é um cabo USB que eu vou adaptar para o USB-C. E na outra ponta é um P10 de instrumento normal. Bom, esqueci de falar uma coisa aqui, importante dizer. Eu mostro aqui no vídeo, eu mostro usando o cabo, mas também dá para jogar o Rocksmith usando uma interface de áudio, né? Aquelas interfaces USB, dessas mais modernas, dá para você usar.
E também, se você for tocar violão no jogo, dá para usar o celular, tem um aplicativo do Rocksmith para você usar no celular para isso, e dá para usar também um desses microfones, esses de podcast, sim, dá para você usar também para ouvir o violão. Guitarra elétrica, então, tem a opção do cabo, do Rocksmith, ou usar uma interface USB, certo? Segue o vídeo. Então vamos aqui carregar o meu Rocksmith, né? Tô aqui no meu Windows. Hey Ah, there, a my Natasha. name's Natasha, Ela que fez a and tour. I'm gonna help you get to know Rocksmith Plus. And in time, Tá, get to know vamos you. pular isso aqui porque a gente quer tocar guitarra, certo? Então, guitarra, Good to know. Thanks. to strumming What hands. hand feels most great? Direita, Let's start there. Which is great. calma, Let's Natasha. start there. That's great. Bacana, usando o Okay, cabo. Okay, let's connect with the cable. Já tá ligado. Plug your real tone and your USB port. Microfone, ok, save. Ó, tá rolando, hein? Está acontecendo. Nossa, parece que tá acontecendo um show aqui já. You can adjust Muito your bom. settings later with the gear icon. Tá. Right now, you're ready to play. Vamos lá então, vamos jogar. Ela tá perguntando se eu já joguei. Não, nunca joguei. If you already know your way around your instrument, Sim, we isso eu can já skip sei. a few Ela tá steps. perguntando se eu já sei mexer na minha guitarra. We call it RS Tab. RS Tab Olha. is a new way to read the note way. Turn it on or off whenever you like. Legal, hein? Parece verídico. Próximo passo. Now it's your turn. Follow Ei. the prompts and take your time. Ah, esqueci. If you're turning the peg and your pitch isn't changing, make sure you're turning. A guitarra tem que estar em Mi, né, gente? Minha guitarra nunca vai estar em Mi. Eu tô usando corda 013. Make sure Não vai dar you're turning certo isso. the correct peg. Não vai rolar. If you get stuck, check the videos for help. That's it. Now, Tá, on to the next. Mi foi. If you're turning the peg and your pitch isn't Eu tô changing, girando, make Natasha, sure you're calma. turning the correct peg. Não vai rolar, gente. Não, tá dura pra caralho a corda. Vai estourar isso aqui. Vai envergar todo o braço. E agora, como é que eu faço? Preciso de uma guitarra em Mi. Não acredito. Faz uns 20 anos que eu não tenho uma guitarra em Mi. If you get stuck, check the videos for help. I got stuck, mas no vídeo não vai me ajudar. Eu vou precisar pensar. Desculpa, gente, mas eu vou precisar pensar num plano. Esqueci totalmente disso. Não estava contando com isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo quando eu resolver isso. Obrigado. Vontade de falar. Bom dia, cara. Vontade. Bom dia. E aí, bom dia. Bom dia, Dai. Bom dia, chefe. Chegou umas coisas pra você, pra Jéssica. Pra mim? Sim, pra você. Eu quero que você pobre. Você fala ou você faz uma coisa